Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sete Sintonia. Antes de começar, pensa só. Hoje em dia a internet não é só uma ferramenta, ela virou um espaço onde tudo acontece. Roda a vinheta! Hoje os participantes do nosso podcast são Felipe Vieira e Rafael Cardoso. Bom, como ele já falou, meu nome é Luiz Felipe e a gente vai falar sobre internet, sociedade e cidadania digital. E agora a Vitor vai falar um pouco sobre. E o mais interessante é que esse espaço não é neutro. Tudo que a gente faz lá tem impacto, mesmo quando algo parece simples. Sim, sim, e queira quer não, a gente usa a internet para praticamente tudo, entendeu? Seja estudar, trabalhar, se comunicar. É verdade, a gente usa a internet para praticamente tudo, estudar, conversar, se informar, trabalhar e se divertir. E o mais interessante é que tudo que a gente faz lá sempre tem Um ponto negativo, queira um quer ponto não. negativo, né? Então, é aquele negócio, uma postagem, um comentário, qualquer coisa que é feito nas redes, pode influenciar e, quer não, levar consequências para determinadas pessoas, né? E às vezes a pessoa nem percebe aquilo que pode afetar alguém, ou até está espalhando ideias erradas, né? Por isso a gente não basta só usar a internet, entenderam? É tipo, a gente tem que saber usar com responsabilidade, com consciência e senso crítico. Então, e aí é justamente por isso que hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre internet, sociedade e cidadania digital. Com isso tudo interfere na nossa vida, mesmo até fora das telas. Se a gente parar pra pensar, velho, tudo hoje a gente passa pela internet, né? Sim, desde trabalhar, estudar, enfim, tudo, quer não, passa pela internet, tudo. E quando a internet cai, parece até que nada funciona, velho. Só que junto com essa facilidade, velho, vieram alguns problemas também, tanto como a exposição de dados e a falta de privacidade. Então, mas aí, sobre a questão da exposição de dados, tem a questão sobre o que? As proteções de dados. Exatamente. No Brasil existe uma lei chamada LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Que serve justamente para proteger as informações das pessoas e evitar abusos. A LGPD, ela garante, no caso, que os nossos dados não possam ser utilizados por qualquer empresa ou qualquer tipo de plataforma. Ou seja, a gente tem direito à privacidade e a saber como os nossos dados estão sendo usados. E mesmo assim, muita gente ainda sai colocando dados pessoais em qualquer site sem pensar em nada. E, quer não, isso mostra como a cidadania digital, ela também envolve a gente conhecer os nossos direitos, né? Falando nisso, velho, a cidadania digital não é sobre só usar a internet, mas saber se comportar nela. Então, é, respeitar os outros, evitar discursos de ódio e não compartilhar principalmente fake news, né? E também ter responsabilidade com aquela fala, porque tudo fica registrado na internet. E pensar antes de postar, né? Tudo que a gente posta, tudo que a gente faz, tudo na internet, né? Pode ganhar uma proporção enorme. Exatamente. E é como eu falei, isso fica bem claro quando a gente se fala do quê? Das fake news. E hoje em dia é um dos maiores problemas da internet. Então, e quer não, a fake news, ela mexe com o psicológico da pessoa. Então é mais um ponto para tomar cuidado. E as pessoas acabam compartilhando as notícias, tanto verdadeira como falsa, sem ver se é verdadeiro ou não. E quando vê, já se espalhou para um monte de gente, velho. Tá correto, velho. Então, por isso que é muito importante verificar se é de uma fonte confiável e tal, para não compartilhar qualquer tipo de coisa e não compartilhar até uma coisa errada. Um outro ponto muito importante é que a internet também, além de tudo, virou um espaço político, que é lá onde eles fazem a propaganda deles, se eles conseguem ganhar ou conseguem perder, depende mais da internet do que de tudo que eles podem fazer, bem ou mal. Justamente, como você falou da questão política, esses movimentos ele começam online e eles tomam proporções extremamente gigantescas que acabam influenciando a sociedade. Tipo, campanhas, mobilizações e até debates muito importantes. Então, mas também tem um lado negativo, né? Que no caso seria a manipulação de informações. Ou seja, velho, a internet tanto pode ajudar muito a um presidente, um governador, um prefeito, qualquer cargo político ou não político, né? A ganhar a campanha, mas também pode ajudar muito a atrapalhar e perder, né? E também isso depende muito de como as pessoas usam, né, a internet. Então, justamente, e é aquele negócio, uma coisa que o povo não pode esquecer
é o quê? Não pode esquecer da segurança. Velho, tem golpes como phishing, tentar roubar dados pessoais, vários outros golpes que as pessoas caem. Então, e é exatamente isso, e por isso que é importante ficar atento. Então, que geralmente enganam as pessoas com mensagem falsa ou até links suspeitos, velho. E as pessoas têm que evitar em clicar links estranhos e proteger ao máximo as suas informações, porque senão podem acabar caindo em uma cilada, né? E desconfiar quando algo parece demais ou urgente demais, porque isso pode ser golpe, né? Então, justamente. E quer não, nem todo mundo hoje em dia, na sociedade em que vivemos, tem acesso à internet, né? Velho, isso gera uma exclusão digital gigantesca, porque mais de 1 milhão de pessoas não têm acesso à internet. Isso é um problema muito grande, porque muita gente fica sem acesso até coisas básicas da internet. Justamente como você falou, a quantidade de gente que hoje em dia não tem acesso à internet é muito grande. E isso é muito preocupante, porque hoje em dia, basicamente, tudo se utiliza a internet. Velho, no fim das contas, a internet faz parte da nossa vida, faz parte da nossa rotina, faz parte de tudo que a gente faz, velho. Então, isso depende muito como a gente usa no dia a dia, né? E tem que ver para usar corretamente, né? Cada atitude no dia conta muito, porque como a gente já havia dito, como a gente pode tanto influenciar a pessoa para o bem, tanto influenciar para o mal, porque isso pode atrapalhar muito, né? Porque a gente pode se atrapalhar com as informações que a gente passa. Justamente. E, como a gente já disse, é muito importante a gente conhecer nossos direitos, principalmente aqueles que são abordados na LGPD. Que é pensar antes de agir e usar com consciência. E também usar com responsabilidade, respeito e várias outras coisas. Até porque, quer não, o que a gente faz online é um espelho do que nós podemos fazer na vida real. E esse foi o episódio de hoje, galera. Acompanhe a gente pelas nossas redes sociais e saiba que tudo que a gente vai postar e já postou está nas redes sociais. Sete em sintonia no Instagram. Nós iremos postar esse podcast no YouTube e no Spotify e os cortes rápidos no Instagram e no TikTok. Segue a gente e vem com a gente. Valeu, obrigado pela atenção.